água se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegado seja, seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que levam Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim. A paz do Senhor para todos os nossos adolescentes, nossos professores da escola dominical. Um abraço forte para todos vocês. Vamos continuar agora o nosso estudo do livro de Gênesis. Hoje estaremos estudando um personagem muito especial da Bíblia e o seu nome é Noé. Muito bem. A nossa lição é a de número 7. E o seu título, Noé. O texto áureo da nossa lição. O texto áureo está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 8. Gênesis, capítulo 6, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Tá bom? E a nossa aula versará sobre a vida deste homem, registrada apenas no capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Tá bom? A aula de hoje, dos versos 1 ao 9, no capítulo 6 de Gênesis. A nossa aula, ela terá a sua estrutura da seguinte forma. Nós teremos uma introdução, depois o item 1, a corrupção do homem. O item 2, Deus se arrependeu. E o item 3, Noé encontrou graça. E finalizando, a conclusão. Tá certo? Então vamos começar na nossa introdução. Bom, nós estudaremos na aula de hoje um homem, um personagem muito conhecido na Bíblia, Noé. Nós estudaremos como estava o mundo na sua época, ao seu tempo, como era a terra, os seus habitantes, como se comportavam. Da mesma forma, estudaremos ainda o Noé, como ele se comportava em meio a esse povo de sua época, ao mundo de então, como Noé era. Ainda veremos como Deus agiu, como Deus viu o mundo daquela época, como Deus viu Noé, o que Deus percebeu e o que Deus fez. Tá bom? Essa é a nossa introdução. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, é a corrupção do homem. Na leitura bíblica do capítulo 6, dos versos 1 a 9, a gente, certo? E lê no verso 2 que os homens denominados filhos de Deus, olharam para filhas dos homens. Olha só, os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, significando aí uma separação de duas classes de pessoas, filhos de Deus e filhos dos homens. Os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e tomaram para si mulheres, casaram-se
Muito bem. O que mais que a gente percebe? Nesse mundo, né, de Noé, a corrupção dos homens. Muito bem. Estes já se contaminaram, tendo relacionamentos com pessoas que não eram da linhagem de Deus. Olha, se eles tomaram para si por mulheres, é porque concordavam com as suas ações, ou ainda praticavam as ações que eram comuns aos filhos dos homens e não aos filhos de Deus. Há então uma mistura, uma corrupção também daqueles que eram chamados filhos de Deus. Muito bem, se nós observarmos ainda no verso 5, está escrito, no capítulo 6, verso 5, está escrito assim, que o mal se multiplicava na terra. Olha só, hein? O mal se multiplicando, ou seja, era muitos males no meio do povo, as suas obras, os seus caminhos eram maus. Olha, e ainda diz que o pensamento do coração deles era mau, tá bom? O pensamento era mau, a imaginação dos pensamentos era má, continuamente, em todo o tempo, eles não mudavam. Embora Deus tenha por muitas vezes falado com eles, tocado o coração deles, a Bíblia diz que eram maus. Muito bem, essa era a geração em que Noé está. Se observarmos ainda no capítulo 6, no verso 13, um pouquinho mais embaixo da leitura que a gente destinou para a aula de hoje, nós vamos ver que a violência tomava conta da terra. Meu Deus, hein? Que povo difícil, se contaminando com o povo que não era de Deus. Ainda, mal de pensamento, mal de obras e ainda violência. Ora, está parecendo o tempo nosso, não é? Está parecendo esse tempo que a gente está vivendo? Corrupção, mal, violência, pensamento dos homens, as obras dos homens ruins. E os são chamados filhos de Deus. Como estão? Será que também não estão participando das obras dos homens, dos pensamentos dos homens? Será que não está tendo as mesmas obras e comportamentos que o mundo? Olha, naquele tempo, os homens olharam as filhas os filhos de Deus olharam as filhas dos homens. Vejam, os filhos de Deus olharam as filhas dos homens. Olha, será que hoje não está acontecendo isso? Os filhos de Deus se casando, quem sabe com namoricos, olhando para as filhas dos homens e achando bonito e tomando para si? Ou será que não existe também entre os adolescentes ou alguns outros que olham para as filhas dos homens via pornografia? Como será que está? Como será que estão os filhos de Deus? Como estão os filhos de Deus? Olhando para o mundo e gostando das coisas, das obras, dos pecados do mundo? Não pode. Não pode. E não pode por quê? Porque Deus não ficou feliz com isso. Não houve contentamento em Deus. A Bíblia diz que Deus viu tudo isso e no verso 6 diz que pesou o seu coração. Ou seja, ele não gostou. E qual foi a atitude de Deus? Ela está registrada no verso 3. Disse Deus que não vou contender para sempre com o homem. Não vou ficar alertando, avisando todo o tempo. Ele não muda. Então Deus fez o quê? Vou reduzir a sua vida. A Bíblia diz que, porém, nos seus dias, viverão no máximo 120 anos.
Olha só, 120 anos. Se lermos o capítulo 5 de Gênesis, vamos ver homens que viveram mais de 900 anos, 800, 700 anos. Agora viveriam apenas uma parte pequena disso, 120 anos. Ou seja, Deus olhou e disse, para que viverem tanto se é só para praticar o mal? Então Deus reduz a vida deles. Deus diminui o tempo de vida. Muito bem. Olha, como é a nossa vida hoje? Será que a gente está atento para isso? Será que estamos observando a nossa vida conforme tem que ser, como filhos de Deus? Ou seremos como filhos da ira de Deus, filhos de um castigo de Deus? Não podemos. Portanto, vamos olhar para nós mesmos e entender. Deus não tolera o homem. Deus tem sim um amor, uma medida de espera, uma medida de tolerância, mas tem uma hora que o seu juízo se estabelece. Tá bom? Muito bem. E quando Deus decide então estabelecer o seu juízo para essa geração, a gente percebe isso no capítulo 6, no verso 6. E assim a gente vai para o segundo tópico. Qual é o segundo tópico? Deus se arrependeu. É isso que está escrito no capítulo 6, no verso 6. Deus se arrependeu. E o que significa isso? Muito bem. Deus é espírito. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é onipresente, está presente em todos os lugares. Como que a gente vai compreender esse Deus quando ele fala de si mesmo? Fica muito difícil para nós entendermos a complexidade que é Deus. Então, o Senhor nosso Deus se revela a nós na forma humana, expressando coisas de um corpo humano e de sentimentos humanos, para que a gente pudesse entender. Então, quando ele diz que Deus viu a maldade dos homens, Deus fala como se tivesse visão igual nós temos. Quando diz que Deus ouve o gemido, a oração do seu povo, Deus tem ouvidos igual nós. Ele está falando de forma que a gente pode entender. Quando diz a Bíblia ainda que Deus tem os seus pés assentados sobre a terra, ora, Deus tem pé. Então, o Espírito, Deus que preenche todo o universo, tem pés. É a forma que Deus usa para a gente entender. Tá bom? Da mesma forma, quando Deus fala de sentimentos. Quando a Bíblia diz aqui no verso 6, do capítulo 6, que pesou-lhe o coração. Ora, pesar o coração é trazer aborrecimento, tristeza, contrariedade. Então, como o coração de Deus pesou? Deus tem coração igual o nosso? Não tem. Mas quando a Bíblia diz que pesou-lhe o coração, é porque ele se aborreceu, é porque aquilo foi um limite para Deus. Tudo bem? Assim é que quando fala também que Deus irou-se, ira é sentimento humano. Mas quando a Bíblia diz que Deus irou-se, é significado que Deus vai fazer justiça, que Deus vai estabelecer sua justiça, tá bom? Então, voltando, compreendendo, a Bíblia fala como se Deus tivesse corpo, como Deus tivesse os sentimentos humanos, que é para a gente compreender. Assim, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, não significa que Deus, fiz algo errado, eu preciso me arrepender. Não é isso. Deus sabe o que faz.
A Bíblia diz que nele não há sombra de variação, não há mudança, não há. Deus não muda. O que mais? Em Números capítulo 23, verso 19, diz assim, que Deus não é filho do homem, não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que possa se arrepender. Então Deus não se arrepende. Ora, então por que está escrito em Gênesis que Deus se arrependeu? Está escrito em Gênesis que Deus se arrependeu para mostrar que Deus criou o homem, criou a terra, tudo perfeito, lindo, maravilhoso, mas o pecado aumentou tanto que Deus, a partir desse momento, fará uma nova obra. Então Deus trouxe, suportou até aquele momento, a partir desse momento, uma outra atividade de Deus. E qual vai ser essa outra atividade de Deus? Um castigo, tá certo? Para aquele povo que nós vamos estudar na próxima aula, no dilúvio. Então, Deus se arrependeu, ou seja, Deus vai fazer uma nova obra, tá bom? Se vocês quiserem entender um pouquinho mais disso, leia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, tá bom? No capítulo 18, dos versos 8 a 11. Ali mostra que Deus, quando promete uma coisa boa e o homem despreza, faz coisa errada, Deus se arrepende do bem. Também mostra que quando Deus promete uma coisa ruim, mas o homem se conserta, Deus se arrepende do mal, tá bom? Ou seja, é a mudança a partir, tá certo? De um ponto em que você entra na vontade de Deus, tá bom? Na verdade, Deus tem tudo determinado, tudo pronto. E a gente é que precisa compreender esses tempos de Deus, tá bom? Bom, assim, nesse tempo todo, por que Deus olhou para a terra? Ele olhou porque queria ver alguma coisa. Ele viu a corrupção, tópico 1. E também viu alguma coisa que está no tópico 3. No tópico 2, nós vimos que ele se arrependeu. Então, vamos para o tópico 3. O tópico 3 é: Noé encontrou graça. E o que significa isso? Noé encontrou graça. No verso 8 está escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E no verso 9, Noé era varão justo e reto. Olha, quem era Noé? Varão justo e reto. Se nós procurarmos na Bíblia outras citações de Noé, acharemos no livro, na epístola, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 5, que ele era pregoeiro da justiça. Tá bom? Pregoeiro da justiça. Em Hebreus capítulo 11, verso 9, outra epístola, é citada a sua fé, o seu temor. Olha, era um homem que temia Deus, era um homem que pregava a justiça, era um homem que era justo, vivia a justiça, e era um homem que agradou a Deus. Deus olhou para ele e falou: gostei do Noé. Se Deus olhasse para nós, o que ele diria? Nós estamos no meio de uma geração corrompida, má, em que a violência impera, tá certo? Em que muitas vezes pessoas ditas filhas de Deus, filhos de Deus, parecem amar mais o mundo do que o próprio Deus. E a Bíblia diz que quem ama o mundo e o que no mundo há, o amor de Deus não está nele.
Olha só, hein, que sério. Então, percebam que nós temos que ter um comportamento igual ao de Noé nesse tempo presente. Falar da justiça, pregar a justiça, temer a Deus, amar a Deus e, o mais importante, andar com Deus como andou Noé. Tá bom? Isso é comunhão em todo tempo com Deus. Comunhão em todo tempo com Deus. Assim que Deus olha para Noé, em meio àquele povo tão ruim, então Deus se agrada. Agradar-se-á o Senhor de nós? Se olhar a Ele agora para os nossos corações, olhar para os nossos pensamentos, nossas obras, nossos caminhos. Olha, eu tenho para encerrar uma recomendação bíblica para isso. É o Salmo 1, do capítulo 1, ou capítulo 1 de Salmo, no verso 1, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, que não anda segundo o conselho, segundo o pensamento, segundo o que o mundo pensa. Ele não pensa igual, ele pensa diferente. O que mais? O varão que é abençoado por Deus, é bem-aventurado, ele não anda no caminho dos pecadores, ele não faz as mesmas obras. O que mais? Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não tem comunhão. Que dirá um casamento, hein? Como eram aqueles homens na época de Noé, e assim também tem hoje. Tá bom? Então, vamos ser prudentes. Vamos fazer o que o Salmo 1 recomenda. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele anda com Deus. Tá bom? E, concluindo, temos o mundo na época de Noé é muito semelhante ao nosso. Tá certo? Mas Noé não se intimidou. Noé tomou propósito em viver diferente, em ser diferente, em andar com Deus e não andar com o mundo, em andar segundo a vontade de Deus e não andar segundo a vontade do mundo, em escolher o que Deus quer e não se submeter às pressões do mundo. Olha, vamos viver a nossa vida com Deus. Amém? Deus é amor. E Ele tem uma bênção para nós, a nossa salvação. Bom, e desafio da semana. Qual é o desafio da semana? Bom, o desafio de vocês para esta semana é ler o livro de Gênesis, no capítulo 6, do verso 13 a 22, e também, ainda o livro de Gênesis, do capítulo 7 e 8. Tá bom? Esse é o desafio. Então, já começa andando conforme o Salmo 1 disse. Meditando na lei do Senhor, na palavra de Deus. Já tem a tarefinha. Tá certo? Lindos, um abraço. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.
estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas cores, querem me encantar. São tons terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue foi me limpou, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso